Agora, embaixador, mudando um pouco de assunto, que eu estou super curioso, eu queria saber a opinião do senhor sobre o presidente da Argentina, o Javier Milei. O que você acha dele? Ele, essas primeiras semanas, ele tem surpreendido, né? De certa maneira, ele foi mais moderado do que na campanha, não em tudo, né? Mas, como você há de lembrar, na campanha ele gostava de ostentar a serra elétrica, né? De que ia destruir tudo e que ia dolarizar a economia, acabar com o Banco Central. No final, quando ele tomou posse, ele adotou uma linha, de certa forma, mais moderada. Né? O ministro da Economia é o mesmo que era do governo Macri, o Caputo, né? Que é um homem muito conhecido, é um economista respeitado. Né? Ele tem tomado medidas, como ele diz, libertárias, né? Esses decretos, né? Que contém muita coisa provavelmente correta e outras coisas talvez excessivas. Né? É verdade que o sistema legislativo argentino obriga o Congresso a aceitar ou rejeitar em bloco, né? Não pode escolher. Então, não sei como eles vão fazer para separar o joio do trigo. Né? Agora, o destino dele vai ser jogado na questão do êxito ou não do combate à inflação, porque a inflação acabou sendo acelerada por certas medidas que ele tomou, sobretudo duas, né? A desvalorização, a maxi desvalorização, e em seguida o abandono de todo o controle de preços. Né? Então a inflação subiu a mais de 200%, né? E ele agora não pode esperar indefinidamente. Né? Eu creio que a grande incógnita é saber quanto tempo vai demorar para que a economia argentina comece a dar sinais de recuperação em matéria de queda drástica da taxa inflacionária, porque, do contrário, como você sabe, essas medidas que ele adotou afetam muita gente, né? Há muita gente que vai perder, né? Aposentados, assalariados, né? Os governos das províncias, e acredito que muitas dessas pessoas aceitam uma certa dose, uma certa cota de sacrifício, né? Mas não se isso durar de uma maneira indefinida. Né? Eu creio que ainda é cedo para dizer, né? Para fazer um prognóstico. Agora, ele tem uma retórica que é, de fato, muito incendiária. Agora mesmo em Davos, né, quando ele esteve lá, ele foi o mais libertário, né? Mais do que todos os que estavam lá, mesmo, por exemplo, ele condena até o estado de bem-estar social. Né? Você sabe que isso só pessoas de extrema-direita é que costumam criticar as leis em favor dos mais desfavorecidos, dizendo que elas, no fundo, ajudam os preguiçosos, os que não querem trabalhar. Né? Ele acaba adotando posições que são aquelas de 150 anos atrás. Né? Agora, em relação ao Brasil, e mesmo em relação à política internacional, o que é que se pode dizer? Em primeiro lugar, o Lula, para essa política que o Lula executa, né, ele perdeu um interlocutor importante, porque a Argentina, evidentemente, não vai se alinhar mais nessa orientação. Isso ficou patente quando ele recusou entrar ao grupo dos BRICS. Né? Ele não quis entrar no grupo dos BRICS. Além disso, pelas declarações feitas pela ministra das Relações Exteriores, já ficou claro que a linha que a Argentina vai seguir é a mesma que foi seguida pelo governo Menem, é de um alinhamento muito próximo aos Estados Unidos e ao Ocidente. Portanto, já aí se diferencia também
da linha do Lula. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele depende de países como a China e depende também do Brasil, né? E ele tem feito gestos de apaziguamento em relação ao Brasil. Vocês se lembram que ele mandou a ministra, a chanceler, antes até de tomar posse, ele mandou a Brasília com um convite ao presidente Lula, né? O presidente não foi, mas foi convidado, formalmente o gesto foi feito, né? E em relação à China, que ele tinha criticado muito durante a campanha, ele acabou tendo uma atitude de, na verdade, pedir aos chineses que prorrogassem aquele acordo financeiro stand-by, porque ele depende muito da China financeiramente, até mais que o Brasil, embora o Brasil tenha uma dependência comercial gigantesca da China, né? Cada vez maior, né? 70% da soja que o Brasil exporta e uma porcentagem muito alta também do petróleo bruto e do minério de ferro vão para a China, né? Então, nós estamos muito dependentes da China, né? Agora, por outro lado, é o que nos ajuda no balanço de pagamentos. Então, eu acho que o Milei vai adotar nessa matéria uma atitude mais pragmática, né? Não tanto de acordo com o que seria a preferência dele, mas a situação em que ele se encontra, né? Uma organização. Ah, desculpa, teve um delay aqui. Uma organização internacional da qual o Milei tem muito interesse em entrar, e a chanceler dele, a Diana Mondino, falou que a Argentina vai ingressar, é na OCDE. E nós sabemos que o Brasil já teve convite para a OCDE, mas aí veio o governo Lula, Lula não se interessa muito pela OCDE, debocha dela. Então, na sua opinião, a gente ainda tem chance o Brasil ainda tem chance de entrar na OCDE? Olha, eu não sou daqueles que acham que o ingresso na OCDE tenha um efeito qualquer tão miraculoso como se diz, sabe? Porque a OCDE é uma instituição de países de capitalismo avançado. E os países que fazem parte da OCDE normalmente têm a mesma visão em relação à regulamentação da economia. Isso não quer dizer que eles não mantenham uma certa liberdade de ação, sobretudo hoje em dia, em que mesmo os Estados Unidos voltaram a adotar políticas industriais. Você sabe que, em geral, a OCDE condena as políticas industriais da mesma forma que o Fundo Monetário, o Banco Mundial. A ortodoxia econômica não olha com simpatia, né, as políticas industriais ou as políticas de liberalização comercial de tipo puramente gradual, né? Eles são favoráveis a uma abertura muito mais intensa. Eu creio que o Brasil ainda não tem estruturas de funcionamento da economia suficientes para poder aceitar todas essas regras da OCDE, né? E a Argentina menos ainda. O processo de adesão à OCDE normalmente demora muitos anos, né? O Brasil estava mais adiantado. Agora acho que entrou um pouco em compasso de espera. Que eu saiba, não é propriamente que o Brasil tenha se desinteressado, mas no momento atual, mesmo sem ser membro pleno da OCDE, o Brasil participa de boa parte dos comitês. A OCDE tem mais de 40 comitês do aço, comitê disso, comitê daquilo. O Brasil acho que faz parte de mais de 30. Então, ele já tem uma certa participação, e não é uma participação completa, né? Na época do governo Bolsonaro, em que o Brasil tinha o desejo de aderir mais rapidamente, curiosamente, um dos países que não nos apoiaram foi os Estados Unidos, né? E me contou, na época, o nosso embaixador lá, o saudoso embaixador Sérgio Amaral, hoje já falecido, né,
que ele havia perguntado aos americanos por que eles relutavam em nos apoiar, e eles disseram a ele, não, porque nós não vemos dentro do Brasil um consenso suficientemente forte para justificar o ingresso na OCDE. Eu acho que essa opinião é correta, era naquela época e é correta hoje. No Brasil, há um setor que é muito favorável ao ingresso na OCDE. Em geral, é o setor financeiro, o setor do Banco Central, as pessoas que abraçam práticas de mercado mais liberais, mas há outras tendências no Brasil, né, que não são necessariamente ideológicas, mas que desejam manter um mínimo de liberdade de políticas, né? Por exemplo, para essas políticas verdes, né? Adotar estímulos à adoção de fontes de energia limpas e renováveis. Então, eu acho que nessa matéria é preciso ter uma mentalidade aberta e negociar com a OCDE sem aceitar a imposição de regras que talvez não sejam ainda adequadas para o figurino brasileiro. Quanto à Argentina, mesmo que eles queiram, que o Javier Milei queira, vai demorar muito, né? Porque para poder entrar na OCDE é preciso se adiantar muito nisso que ele quer fazer, né? Que é a refundação da economia argentina. Ele está ainda no começo, né? Então eu acredito que isso é uma obra que vai demorar, no mínimo, alguns anos, né? Se tudo der certo.